Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui no 45 Minutos, dessa vez no formato Pocket. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli e a gente vai fazer aqui, Cássio, uma análise de notícia, uma análise de tendência, de algo que, sinceramente, eu já esperava que acontecesse. Dentro do NE 45 Minutos, o maior portal de notícias do futebol do Nordeste, uma matéria assinada por Anderson Malaguti, com colaboração de Pedro Maranhão. Essa matéria traz a informação de que o sport estuda levar jogos com maior apelo de público para a Arena de Pernambuco. Tá? O vice-presidente Rafael Campos foi procurado pela reportagem e confirmou. Vou ler aqui, Cássio, a aspa, né, a declaração de Rafael para o NE 45. De fato, há uma análise nossa em relação à utilização pontual da Arena para alguns jogos, onde a gente entende que pode ter um apelo maior e a gente conseguiria ter um incremento de receita. Vale ressaltar que o sport está entre as 3 ou 4 menores folhas da Série A. A gente tem um orçamento que é arrojado e que precisa ser cumprido. E estudar essa possibilidade é algo que está na mesa, como já esteve no passado. Tá? Nessa declaração dele, quando ele fala que já esteve no passado, ele cita, tá, as temporadas de 2014, 2015, 2016 e 2021. São anos em que o Sport jogou a Série A, Cássio. E por isso ele utiliza o exemplo dessas temporadas em que o Sport, por escolha própria, jogou na Arena, de fato, e jogou na Arena muitas vezes com super públicos, tá? Com super públicos. Importante, ele poderia ter citado o ano passado que o Sport utilizou a Arena, mas aí não havia escolha. A Ilha do Retiro não estava fechada, em condição. Né? Então, eu acho que o exemplo que Rafael Campos trouxe foi um exemplo correto. Foi um exemplo correto. Ele enxugou ali o recorte para os anos de Série A em que o Sport foi para a Arena pelo mesmo motivo que estuda agora. Tá? Uma injeção de receita. Queria tua visão, Cássio, desse movimento que costuma ser muito criticado, tá? Costuma ser muito criticado, mas eu acho plausível, até pela condição do esporte no campeonato, mas eu comento sobre isso depois. Vamos lá. Nos últimos jogos do Sport na ilha, até a gravação desse vídeo, contra Santos e São Paulo, deu basicamente a capacidade máxima da ilha, né? Que é de 26.345, e foram 2 jogos com 26 mil pessoas. Com o Sport esgotando tudo que tinha a sua torcida, a torcida visitante muito presente, tomando a geral do placar inteira, e rendas ali na faixa de R$1 milhão. A de São Paulo deu R$1.200.000. Pela limitação do valor aplicado e, sobretudo, a limitação da capacidade do estádio. Esses jogos, em 2015, onde o Sport ficou em 6º lugar, o Sport jogou com o Flamengo na Arena Pernambuco, tá? Só para a Ilha do Retiro, ok. Perdeu, inclusive. Perdeu. Mas já tem 3 jogos, eu até fui atrás disso aqui para trazer aqui, Fred, dos maiores públicos do Sport na Arena Pernambuco. O Sport nunca foi um mandante lá com contrato, ou seja, sempre foram jogos pontuais, nunca... Então, o que teve menos jogos é o Santa Cruz. O Náutico chegou a ter um período, o Náutico passou alguns anos jogando realmente lá como os aflitos estavam fechados, jogava só lá, enquanto o Sport foram jogos pontuais e sempre jogos assim, sobretudo na época da primeira divisão, jogos de apelo. E na história do Sport na Arena Pernambuco, o Sport tem 23 jogos acima de 20 mil pagantes. 3 contra o Flamengo. Eu estou dizendo Flamengo porque seria o primeiro. Mas a tabela fala daqui a pouco é Flamengo e Corinthians, e vou ficar muito próximos. Que jogo do Flamengo é esse? Esse jogo do Flamengo que não está marcado ainda deverá ser marcado um jogo de volta da Copa do Brasil, que o Flamengo não está na Copa do Brasil, e o jogo de volta, a gente está na semana onde está tendo a ida. Só que a volta não é semana que vem. A semana que vem são jogos da seleção brasileira, né? Ou seja, a volta é depois da data FIFA. Depois da data FIFA, e aí deve ser nesse período. Ou seja, se acontecer o que se espera, vai ser... Tem a possibilidade de ser Flamengo na quarta-feira e Corinthians no domingo. Assim, nesse cenário. Porque a tabela aponta 14 de setembro contra o Bragantino e 21 de setembro contra o Corinthians. A questão é só se fosse dia, tipo 11 de setembro tivesse esse jogo contra o Flamengo, porque ele vai ser no meio de semana, né? Vai ser justamente vai ser nesse cenário. Enfim,
O Sport já jogou 3 vezes contra o Flamengo. Em 2016, venceu por 1-0 com 25.019 torcedores. Em 2015, perdeu por 1-0 com 34.939 torcedores. E em 2014, empate em 2-2 com 37.615. Aí você vai para as rendas. O Sport já teve 9 rendas milionárias na Arena Pernambuco. 2 contra o Flamengo. 1.105.000 no 2-2 de 2014 e 1.149.000 na derrota por 1-0 em 2015. Ou seja, já tem 10 anos. Coloca aí o ingresso, um valor diferente de lá para cá, a possibilidade de um público desse tamanho. Então, assim, tende a ser uma renda muito grande. Eu acho natural, assim, a única coisa que me pega é o seguinte: essa marcação, ela, primeiro, não está feita, tá? Inclusive, precisa até, para ser justo, a CBF detalhou a tabela até a rodada 27 e os jogos estão na Ilha do Retiro, tá? Só assim. Não tem Arena Pernambuco ainda, ou seja, o Sport está articulando, a tabela foi divulgada ontem, desmembrou até a 27ª rodada, e a Ilha do Retiro continua sendo o mando do Sport. Jogar na Arena Pernambuco, não é possível que depois de 10 anos vai ser um problema, assim, eu acho que seria um problema muito oco, tá? Seria um debate, assim, nunca foi um problema jogar um jogo de público na Arena Pernambuco, mas nunca mesmo. A única coisa que, na minha opinião, que pega é o seguinte, e tanto que o Sport não marcou ainda. Se o Sport, por exemplo, vence o Vasco, ele vence o Vasco e a gente está falando de jogo do Bragantino. Se por acaso, só se tratar realmente o jogo contra o Flamengo como descarte, tecnicamente talvez até seja, mas assim, se o Sport ensaiar a reação que a gente gravou no raio-x, de que ainda que o Sport só tenha 10 pontos, praticamente rebaixado, está praticamente rebaixado, mas existe um cenário não absurdo de que se vencer o Vasco, fica com jogos a menos na tabela e com 6 pontos do 16º lugar, ou seja, não está rebaixado, está assim, está numa situação muito difícil, mas está ali no campeonato. Então, se o Sport se colocar nessa disputa, Fred, o torcedor vai pensar, na hora que entra para a disputa, sai da ilha, eu acharia válido. Por outro lado, eu diria o seguinte: não tem nenhuma vitória na Ilha do Retiro, tá? Ninguém vai poder dizer que o Sport seria a primeira se fosse contra o Vasco nesse cenário. Mas ninguém dizer, na Ilha do Retiro não vem conferindo pontos para o Sport. A única vitória que o time tem é fora de casa. Então, no fim das contas, assim, se isso for uma polêmica, dessa vez eu vou achar uma polêmica muito vazia, porque assim, a presença do Sport na Arena Pernambuco sempre foi regular. A gente, inclusive, sempre esperou que jogos desse apelo leva para lá. O que seria polêmica se for o seguinte: vai para a Arena Pernambuco e dá 40% dos ingressos para o Flamengo. Aí, isso sim, esse tipo de situação, aí eu digo, opa, porque na Ilha do Retiro só ia dar geral do placar. Até porque a polícia nem ia liberar para dividir a frontal. Por questão de segurança, nem consegue. A Ilha do Retiro cabe os 10% atrás da barra e faz aquilo ali, pronto. No último caso, se botar muita polícia, você dá um pedaço da curva, ainda da curva entre a frontal e o placar. Mas você não tem como fazer mais do que isso. Mas pela estrutura que a Arena Pernambuco tem, Fred, você consegue setorizar de forma diferente e isso é um mérito do estádio. Mas assim, se a ida para a Arena Pernambuco for para esse tipo de coisa, mas isso é só uma especulação, tá? Isso é só uma especulação. Eu estou dizendo, se for para a forma como sempre foi, onde o Flamengo vai ficar ali atrás da barra, vai ficar no sul e talvez no sul, no norte e no sul inferior, de vez em quando pega até os dois setores, mas enfim, fica na arquibancada atrás da barra. É do jogo, a do Flamengo e do Corinthians também, que vai ser o jogo depois. A minha questão é, se de repente, vai pegar também a arquibancada oeste ou a leste, se for uma situação dessa, realmente seria uma mudança para capitalizar realmente em cima da torcida adversária, e aí não seria algo legal. Mas sendo como sempre foi, eu não consigo ver o problema, se é que alguém está vendo o problema. Cássio, concordo em gênero, número e grau, vírgula por vírgula, com o que você falou, e tenho pouquíssimo a acrescentar. Tanto que eu vou acrescentar, continuando com as aspas de Rafael Campos, tá? Ele vai nesse sentido. Quando ele continua aquela entrevista ao NE45 dizendo: a gente não está inventando a roda. Não é novidade essa possibilidade. E aí eu vou sublinhar aqui. Isso não pode ser confundido com venda de mando de campo. Não tem isso. A gente não está saindo de perto da nossa torcida. A gente não abre mão dessa operação, se é uma operação com o Sport à frente dela, garantindo os direitos do sócio e do torcedor. Ponto. Aqui, Cássio, você já foi muito preciso. É exatamente isso. Agora, se metade do estádio
por exemplo, for destinado ao Flamengo, deixa de ser ou um ao pouco Corinthians, isso. qualquer que seja, para a galera Ou do ao Flamengo, só para o Corinthians, Flamengo, Corinthians, enfim. deixa de ser um pouco isso. Vira venda de mando de campo? Não. Mas você, assumidamente, está abrindo mão de ter uma predominância significativa da sua torcida para dividir o estádio, lucrar com a torcida adversária em prol de uma receita maior. Isso é um desrespeito ao clube? Eu acharia. Não acho. Eu acharia. Não acho. Tu acharia um desrespeito absoluto ao clube? Não, você fala de respeito. Eu acho que seria desrespeitoso. Inclusive, eu acho, Cássio, detalhe, veja, eu acho que o próprio Rafael acha isso, tá? Pela aspa dele, eu acho que o próprio dirigente do esporte acha isso. Sim, eu não tenho dúvida, porque ele não vai tão direto na questão do percentual. Ele fala assim: a gente não abre mão dessa operação ser operação do esporte. Mas só para eu concluir, Cássio, que talvez eu tenha encurtado muito a minha definição, eu não acho isso errado se o esporte estiver vivo, se o esporte estiver morto. Se o esporte perder do Vasco, empatou com o Red Bull, aí eu acho que... Aí eu acho que a vai para outro estado. Aí, agora, se vai para aquele seu cenário, aí eu acho um absurdo, Cássio. Se o esporte ganha do Vasco, empata com o Red Bull Bragantino, não precisa ganhar do Red Bull Bragantino, não. Aí você tem que dar uma mínima chance de competitividade. E a mínima é um fio, com o Flamengo, com o Corinthians, não. Tá? Se tiver, veja só, se tiver em disputa com o Corinthians, tem que ser na Ilha do Retiro. Há uma diferença muito grande, Cássio, não é nem de apelo de renda, mas de competitividade. Sport e Corinthians, até o interesse que o Corinthians tem deixado seus principais jogadores de fora dessas viagens, dos jogos mais cruciais. Eu acho que o Corinthians é um cenário técnico e o Flamengo é outro cenário técnico. Mas assim, na nossa continha, a gente abre mão do jogo do Flamengo, mas a gente considera obrigatório vencer o Corinthians. Concordo, mas eu acho que por outro lado, se você vai à Vera, eu vou tirar pela setorização que a gente saiu da Arena Pernambuco. Eu vi um repórter Natal, de Santa Cruz e América de Natal. Quando tem duas torcidas, com a segunda torcida sendo presente, e se você der os 10%, a Arena Pernambuco ela cai de 45 mil para 43 mil, Fred. Ou seja, 2 mil lugares são perdidos para separar as torcidas, certo? E fica com 38 mil para o mandante e 4.300, que é 10% da carga de ingresso, naturalmente, não do estádio, mas da carga de ingresso, e 10% para o visitante. Pô, ter 38 mil torcedores do esporte é assim. Primeiro, no fim das contas, finalmente o check-in faria sentido, tá? Que esse check-in do esporte que dá uma capacidade mínima, porque o estádio só tem 26 mil lugares, você conseguiria, num jogo como esse, você conseguiria acomodar seu sócio de forma verdadeira. Então, assim, eu não... Se eu estou falando no cenário onde é 10%, ou sei lá, por questão do setorizado, pode dar 5 mil ingressos, 4.300 subir para 5 mil, sei lá, e, enfim, não tem problema não. Mas aí você tem 37, 38 mil do outro lado, eu não consigo achar. Será que o torcedor acharia um problema ter sendo essa divisão? Um cenário no qual ele teria muito mais espaço para ir? Eu acho que não acharia, Cássio. Inclusive, você até falou, 10 anos já são dessa relação. Já aconteceu muitas vezes, por isso que eu estou falando, não pode ser uma polêmica. É uma relação de maturidade. Não é sempre, eu diria que é até raro a gente endossar uma declaração dos dirigentes do esporte. A questão é que, de vez em quando, eles não sustentam o que eles falam. De repente, ele está falando isso, e quando chega o jogo, aí não é exatamente aquilo que saiu. Assim, mas sendo do jeito que ele falou na aspa dele, eu acho que está normal. Não é sempre que a gente endossa, mas nesse caso, eu acho que a leitura de Rafael Campos é uma leitura correta. E a escolha do esporte por levar o jogo para a Arena, eu acho que ela é correta nos seguintes cenários, e aí resumindo para fechar, Cássio, a minha visão final, vou resumir se você discordar da parte do resumo. Não vejo problema algum levar o jogo contra o Flamengo para a Arena. Contra o Flamengo, zero problema. Se o esporte estiver vivo no campeonato, pode levar para a Arena, desde que o esporte exerça ali pelo menos 80% da carga de ingressos, que é o espaço que o Cássio falou. No máximo, permitir que o Flamengo fique com um setor inteiro em cima e embaixo. Norte inteiro em cima e embaixo. Eu falei até o sul, mas eu me enganei, tá, galera? Desculpa, é o norte. É o norte. O norte inteiro. Aqui, mas é a arquibancada norte, que é atrás da barra, à esquerda das cabines de TV, em cima e embaixo. Em cima e embaixo.
E até acho ok, se o Sport tiver morto, tiver perdido do Vasco, tiver realmente entregue, até acho ok que o Flamengo tenha mais do que 20%. 40% talvez. Acho ok. Se estiver morto, acho ok. Outra parte da minha análise. Se for considerar o Corinthians nessa matemática, caso o Sport esteja vivo, O Corinthians deve ser vivo, depois do jogo do Flamengo, isso. provavelmente. E aí o resultado do Flamengo não importa, Não, só importaria positivamente, não negativamente, não entra para conta. Desde que, o não Sport, desde que não seja o que fez com Vitória, né? Se o Sport não tiver, se o Sport tiver vencido o Vasco, pontuado em Bragança, aí eu defendo que o jogo contra o Corinthians seja na Ilha do Essa Retiro. lógica eu acho que não precisa nem pontuar em Bragança, tá? Assim, se tiver vencido o Vasco, eu acho que mesmo se tiver perdido em Bragança, eu acho que a matemática seria mantida ainda. Ok. Aí eu defendo que o jogo do Sport seja na Ilha do Retiro. Por questões técnicas. A questão financeira não poderia entrar. Caso o Sport esteja morto, aí se quiser levar o jogo do Corinthians com 40%, eu também aceitaria. O meu resumo é esse, Cássio. Corinthians, se tiver vivo, para mim ele é do Retiro. E dinheiro fica em segundo plano. Flamengo, se estiver vivo, aceito a Arena com o mínimo possível para o Flamengo. A gente concorda em vários pontos, assim. Ou seja, se perder do Vasco, você já largou, pode ser a Arena, não tem problema nenhum, e beleza. Pode ser Arena e 40%. Arena e 40%. Mas eu acho que tem que manter uma carga, porque querendo ou não, o sócio do esporte vai que, ó, eu quero ver. Arena e 40%. Tá rebaixado, mas eu quero ver 40. Esporte Flamengo, quero ver Esporte Corinthians, ou seja, o cara certamente vai ter. O jogo de 21, o Esporte Flamengo de 21, que foi, acho que foi pela penúltima rodada, o Esporte rebaixado várias rodadas, deu 10 mil pagantes, pô. Assim, um jogo de noite na Arena Pernambuco, com toda a sua dificuldade para chegar lá. Enfim, se tiver no cenário ainda saindo de pandemia, não era capacidade até limitada de público. Não era normal, não. O estado não estava todo liberado, não. Isso. Se ganhar brincar, do Vasco, Cássio, esses 10 mil era tudo que podia, viu? Se brincar. Era tudo que podia se brincar. Eu confesso que eu não me recordo, mas assim, é possível. Era bem limitado. E 10 mil. Desculpa, 10 mil foi público do jogo. E no cenário onde vence o Vasco, e mas você acabou concordando, mas na minha opinião, não interessa tanto o jogo do Bragantino. Eu acho que se pontuar contra o Bragantino, aí vira uma onda enorme, na verdade. Assim, se ganha do Vasco e pontua contra o Bragantino, vem para, de repente, 2 jogos no Recife, acho que já vira uma outra atmosfera. Mas se ganhar pelo menos um desses jogos, Vasco ou Bragantino, é porque é difícil pela ordem, perder do Vasco e de repente ganhar do Bragantino fora. Mas vamos supor que vença o Vasco, e dentro de toda aquela conta difícil, a conta estaria ali, o jogo do Flamengo na Arena Pernambuco, eu não vejo problema em ser o do Corinthians também não, tá? Porque você inclusive, Fred, você consegue fazer... você consegue ativações. Você pode dizer, meu irmão, os 2 jogos são na sequência, o valor para quem for para os 2 é esse. Então, de repente, o tanto que você mobiliza o jogo do Flamengo, você já mobiliza de forma automática o jogo do Corinthians, assim, ou seja, independentemente do resultado, o cara já vai comprar os 2 de uma vez, ou seja, você consegue... Eu não estou dizendo que é isso que o esporte vai fazer, não. Eu estou dizendo que é algo que é possível fazer, de você conseguir você conseguir ofertar ao seu torcedor 2 jogos de uma vez dentro de uma promoção, enfim. Eu não vejo problema não, mas acho que é um detalhe um impasse muito pequeno que a gente está aqui. No fim das contas, a gente está numa linha de que é absolutamente normal, como sempre foi, tá? Esse jogo na Arena Pernambuco, assim. Porque se a Arena Pernambuco realmente for um problema, até, tá levando para a Arena Pernambuco, aí é melhor demolir, pô. É melhor demolir. É isso, Cássio. Eu acho que nossa visão tá clara, foi muito próxima e eu até concordei, viu? Fecho com a sua versão, com o seu pacote final. Você me convenceu ali. Ok. Se for o Corinthians com o público inteiro, do esporte, né? Ou inteiro, obviamente, quando eu estou falando, menos os 10%. Claro, 10, 15, 20%. Eu concordo. Então estamos alinhados e não é todo dia que estamos alinhados com... Esse programa é pouco. É bom terminar logo, então. Não é todo dia que nós estamos alinhados e que nós dois estamos alinhados com declarações e com a linha de decisão da gestão do esporte. Então, Fred, um programa especial aqui. Sobre informação, já que não vai ser problema nenhum. O jogo do Corinthians, o do Flamengo não tem data, mas o do Corinthians é 21 de setembro. 21 de setembro é um domingo. E o jogo tem um horário curioso. O jogo eu confundi. Curioso é outro. O jogo do Corinthians é horário normal, na verdade, 17h30. Mas é um horário curioso em relação à transmissão. Apesar desse horário, é o jogo da Globo. Porque a Globo às vezes faz o das 17h30. Tem feito essa troca. É isso. Valeu, Cássio. Obrigado aqui por mais um programa. Márcio na parte técnica também. Márcio Souza aí, que cuida de N coisas
do 45 Minutos, parte técnica e também trabalha aí estrategicamente na retomada física aí no projeto Cássio Zirpoli 2030. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.